Meus amados, meus queridos irmãos, vamos seguir para mais um estudo do capítulo de Gênesis Apocalipse, capítulo 3. Amém? Como sempre, vamos começar o estudo com uma simples e singela oração. Senhor meu Deus, nos instrua e nos capacite a estudar a Bíblia de maneira correta, de maneira coerente, de maneira simples, para que nós possamos entender a sua vontade em nossas vidas. Amém? Gente, até aqui nós aprendemos sobre o início da criação, o jardim do Éden, que era o paraíso, como deveria ser o Éden, como deveria ser, como o homem deveria viver em harmonia entre os animais e a natureza. Nesse capítulo 3, nós vamos aprender por que o homem decidiu sair desse paraíso. Amém? Eu tenho começado a estudar a Bíblia e Deus tem me levado a ter uma visão diferente daquela que eu tinha no começo desse estudo. Deus tem abrido a minha mente e espero que tenha aberto a sua também depois desse estudo do capítulo 3. Amém? O título do capítulo é Tentação de Eva e a Queda do Homem. Se você puder ler, é muito bom que você leia a Bíblia. Eu não posso passar tudo para você, mas eu quero que, através desse estudo, aumente o desejo de você buscar o conhecimento na raiz, que é a Bíblia Sagrada de Deus. Busca os na raiz. Lá é o nosso dicionário, é o nosso manual para a vida. A Bíblia é o nosso manual para a vida. Então, como assim mesmo, quando você adquire um equipamento novo, você precisa de instrução para instalá-lo e para que ele funcione corretamente. Assim somos nós também, os seres humanos. Precisamos de uma orientação para que nós vivamos corretamente nesse mundo. E é através da Bíblia que Deus nos deixou esse conhecimento. Amém? O que eu tirei do capítulo 3, depois que você ler, você vai entender. O capítulo 3 inteiro. Leia, por favor, o capítulo 3 inteiro. Tira um tempo, tira um tempinho que seja. Aqui não leva nem 15, nem 20 minutos, eu creio. E você vai aprender da melhor maneira possível esse conteúdo que eu tenho te passado. E Deus vai poder te usar de maneira grandiosa, amém? É o que eu creio. O que nós podemos tirar do capítulo 3 é que eu aprendi nesse capítulo 3 é que nós temos que olhar a Bíblia como observador, não como nós mesmos. Não tirando conclusões, não colocando nosso conhecimento, não colocando nada disso, mas como observador do que ela quer passar para nós. Então tira o seu jugo, tira o seu ego, assim que você começar a estudar a Bíblia. Não julgue, tira todo o julgamento. Deixe somente que o Espírito Santo te instrua de maneira correta, amém? O que eu tirei do capítulo 3 é que nós podemos ver o Éden como paraíso nosso, né? Fazendo um paradoxo, trazendo para os dias de hoje, é o que Deus me levou a levar isso. A comparar o Jardim do Éden, eu fiquei pensando assim, poxa, o Jardim do Éden é um paraíso. Quando é um paraíso nessas vidas? É a nossa infância. A nossa infância é um paraíso. Eu creio que a melhor fase das nossas vidas é a nossa infância. Por quê? Porque na nossa infância nós temos inocência, nós somos transparentes, verdadeiros e sinceros. E assim que nós éramos, antes de comer a maçã e do bem e do mal. Você vai ver no capítulo 3 que a serpente induz a Eva a comer a maçã e a Eva induz o homem a comer a maçã e os dois têm um conhecimento do bem e do mal. Então, trazendo essa analogia,
que Éden é a nossa infância, nós podemos analisar que o Adão ficou lá no paraíso um bom tempo, não sei o tempo que ele ficou, mas Deus viu que não era bom que Adão ficasse sozinho no Éden e criou a mulher, certo? Para ficar junto com ele. Aí tudo bem. Só que aí, nós analisarmos, nessa analogia que eu estou tirando, a infância é muito boa. Vamos dizer que a infância é muito boa, entendeu? Só que aí nós chegamos a crescer e a evoluir, que é o plano principal de Deus, é o nosso crescimento espiritual. Esse era o plano de Deus desde o princípio. Então, não é, alguém pode dizer, Deus já sabia. Claro que Deus já sabia. Com certeza Deus já sabia que Adão e Eva iam comer da árvore do bem e do mal. Então, quando nós chegamos na adolescência, cresce o desejo nosso de independência. Cresce um desejo nosso de amadurecermos. E nós queremos ser adultos de qualquer maneira. Queremos a nossa independência de qualquer maneira. Não importa se vamos sofrer, não importa se vamos ter que trabalhar, não importa se vamos ter que pagar nossas contas. Nós queremos nossa independência, não queremos mais ser criança. Eu vejo isso como desejo da carne e querer experimentar as coisas erradas desse mundo. É claro que é um caminho natural. Então, eu faço essa analogia pensando bem. Quando a gente tem uma base familiar boa, cristã, evangélica, não sei, católica, que busque a Deus, que conhece a Bíblia bem, que estude as coisas de Deus, fica mais fácil essa transição da adolescência para adulto. Mesmo que a pessoa se perca em alguns passos, em alguns caminhos, ela tem a base que os pais passaram para ela. Ela tem essa base. Tanto é que Deus lhe falou, vai comer essa terra, vai plantar, vai sofrer, a mulher vai ter filhos, vai doer, a semente vai ser pisada. Então, tudo isso que acontece quando a gente se torna maduro. É um turbilhão de pensamentos, é um monte de problemas acontecendo, um monte de indecisões, um monte de confusões, um monte de dúvidas. A gente se sente perdido. É ou não é assim? Se nós soubéssemos que era assim, nunca nós ia querer crescer, né? Nunca a gente ia querer crescer. Mas é necessário. É necessário que nós cresçamos para que nós possamos evoluir. Muito necessário. Fazendo essa analogia para os dias de hoje, é claro que se você tem uma base religiosa, vai ser muito mais fácil você voltar. Você vai até pode se desviar, mas sempre você vai voltar para casa. Porque a sua base foi feita com bastante cuidado, com bastante carinho, com bastante amor. Então você sabe aonde encontrar esse paraíso novamente. Se você não tem uma base, se sua base é desestruturada, se a sua base é falha, esse caminho fica difícil. Porque você não tem aonde se apoiar, você não tem uma base, não tem nada. Então você fica à deriva. Fica muita deriva. Então é aí que entra o papel daqueles que têm o papel de levar a palavra de Deus, daqueles que têm o papel de pregar o evangelho, daqueles que têm o papel de disseminar a palavra de Deus. Nós somos, eu, você, que tem essa inclinação para a palavra de Deus, nós somos responsáveis por chamar essas pessoas. Por isso que a Bíblia fala que ela não veio para os sãos, ela veio para os doentes. Porque os sãos não precisam de ajuda, sim os doentes. E esse é o nosso papel, é o papel meu e de você, que tem essa inclinação grande para buscar as coisas de Deus. É salvar aqueles que estão perdidos.
Eu aprendi tudo isso no capítulo 3. O capítulo 3 é um dos principais capítulos da Bíblia, é a base para que você possa entender a Bíblia de cabo a rabo. É onde nós entendemos o plano perfeito de Deus. Então, quando a pessoa realmente cai no caos verdadeiro, quando nós chamamos o fundo do poço, ela retorna, ela vê que realmente Deus existe e que precisa de Deus, precisa mesmo de ajuda. É aí que entra o nosso papel, é aí que entra o Espírito Santo de Deus para instruir aquela vida, a minha e a sua vida. Neste momento, eu acho que todos nós passamos no fundo do poço. Tem todos aqueles que têm aquele momento de crise, aquele momento de crise profunda, em que nós precisamos realmente ter um encontro verdadeiro com Deus. Então, meu amigo e amiga, se está passando por esse momento agora e esse vídeo chegou até você, dê graças a Deus e erga a mão para o céu. Não olhe para mim nem para ninguém, olhe para Deus, olhe para o nosso Senhor Jesus Cristo. Procure uma igreja mais próxima de você, entendeu? Vá buscar a orientação divina para a sua vida. Que eu tenho certeza que Ele tem uma palavra de conforto, Ele tem, o jugo dele é leve, o jugo dele é suave, e você vai conseguir ter a paz que você tanto precisa. Não busque dinheiro, não busque fama, não busque realizações pessoais. Somente busque o retorno à comunhão com o Pai que te criou. O Pai que te criou e que te ama desde o ventre da tua mãe. Eu creio que essa é a vontade perfeita de Deus. Foi isso que eu tirei do capítulo 3. Espero que você tenha entendido, que eu tenha passado para você qual é o propósito da Bíblia, qual que é o propósito de estudar a Bíblia. É claro que se você ler a Bíblia, você vai conseguir tirar muito mais coisa. A Bíblia é um livro que tem infinidade de caminhos, infinidade de raciocínios, tudo coerentes. Então você tem que buscar aquele que se encaixa mais com a sua pessoa. É claro que tem muitas pessoas que se perdem ao estudar a Bíblia. Porque estudam a Bíblia de maneira errada. Estudam a Bíblia com inclinações erradas. Com propósitos errados. É onde o inimigo vem e trabalha para que ela propague a palavra de maneira errada na vida dos inocentes. E nós, como os escolhidos, temos que fazer o nosso papel, não podemos ficar calados de maneira nenhuma. Por isso que eu convido você que é um escolhido de Deus a se manifestar neste momento tão inquietante que nós estamos passando na humanidade. Creio que nós estamos passando por um momento difícil. Aí me fez lembrar das crises que o mundo passou. Da crise dos judeus, da crise da peste bubônica, da Segunda Guerra Mundial, da crise do Ebola, da crise agora do Covid. Eu vejo isso como Deus tentando resgatar o ser humano para o princípio que é a palavra de Deus. Eu vejo isso como um agir da natureza ao nosso favor, nos mostrando que nós temos que retornar ao nosso caminho, porque nós estamos perdendo a base. E qual que é a base? A base é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina o quê? Que nós temos que voltar para a nossa família, colocar a nossa família em primeiro lugar em nossas vidas. Então eu peço que você ame a sua família, que você procure estar com a sua família, procure ensinar. Você que é pai, você que é mãe, procure passar aquilo que é de melhor para a sua família. O que é de melhor para a família? É ensino, é o estudo da palavra de Deus, é poder orar pelos seus filhos, é poder buscar o bem para cada um deles. Para a sua esposa, sua família, é o que a Bíblia nos ensina. Colocar Jesus como o centro da tua casa, o centro do teu lar, o cabeça do teu lar. Essa é a vontade perfeita do nosso Deus. Se eu puder falar, puder pensar, se você olhar para a Bíblia tem vários, sei que você conhece, a Bíblia tem várias coisas que nos mencionam isso.
Sodoma e Gomorra era uma coisa dessa. Foi aonde o ser humano chegou num declínio total, onde perdeu todos os princípios bíblicos. Estava a própria sorte, inclinados à carne, de tal maneira que estava uma bagunça, estava uma desordem total. O que aconteceu? Deus salvou uma pessoa, não lembro quem, foi Ló, foi Jó, e resgatou a humanidade. Botou fogo lá, queimou tudo que estava errado e deixou uma família que estava em luz para recomeçar. Esse é o papel de Deus. Ele sempre tenta resgatar todos aqueles que ele podem, antes de disseminar o máximo de pessoas que acham que não servem mais para ele. Então, meu amigo, minha amiga, se você está aqui até hoje, venceu até agora todas essas lutas, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Nós temos um papel muito importante de recomeçar, de reconstruir a esperança, o amor e a fé nas pessoas que aqui restaram, para que nós possamos criar um mundo melhor, em todas as áreas, em todas as condições que nós podemos ter, desde preservar a natureza, até amar o nosso próximo, até amar os animais, amor incondicional a todo ser que respira, a todo o planeta Terra. Por isso eu convido você neste momento a acertar esse desafio, a acertar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você possa crescer espiritualmente e voltar à casa do Pai, que é o Éden, que é o que Jesus nos promete, o paraíso. Amém? Espero que você tenha entendido e possa ter passado um pouco de esperança para você nesse capítulo 3. A jornada é grande, estamos apenas no capítulo 3. Então venha comigo nessa jornada fascinante que é o estudo da Bíblia. Amém? Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Um abraço de coração. Lembre-se, hoje é domingo, dia 1º de fevereiro. Vamos começar fevereiro, um novo ciclo. Então, que esse ciclo seja melhor do que passou. Amém? Sempre na esperança de dias melhores. Não esqueça disso. Sempre na esperança de dias melhores. Por mais que pareça tudo um caos, tem esperança que Deus está no controle de tudo e quer o melhor para nossas vidas. Então, meu amigo, minha amiga, um abraço, um beijo. Vamos para cima desse mês de fevereiro. Não sei quando você está vendo dia 1, dia 2, dia 10, mas desde quando você estiver vendo, tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e que vocês possam ter um verdadeiro encontro com Jesus. Amém? Boa noite.